Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E você que está aqui, fique em pé nesse instante. Vamos receber a nossa pastora, missionária, mulher de Deus, que irá trazer a mensagem essa noite, a glória. Até o nome é bênção, né, irmão? Glória. Feche os vossos olhos. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por louvores tão lindos e abençoados. Obrigado, Senhor, porque sentimos a Tua presença através do Espírito Santo hoje aqui neste local. Continua a falar conosco, Senhor, através da Tua filha. Eu sei que ela está no Teu altar, Senhor. Usa, Senhor, esta noite para falar em cada coração, em cada vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. A paz do Senhor, amém. Estou muito feliz de estar com os irmãos aqui mais uma vez nessa noite. Quero agradecer a Deus pelo privilégio, quero agradecer aos pastores que dirigem essa obra por terem me franqueado essa honra de estar trazendo mais uma vez a palavra do Senhor, né? Quero agradecer a Deus, lógico, em primeiro lugar. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 1. Amém? Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 1. Nós vamos ler... eu não costumo ler muito a Bíblia quando vou pregar, não, mas senti vontade de ler alguns versículos com os irmãos, né? Nós vamos ler do 1, se não me engano, até o 11. Louvado seja Deus. O Lutero já havia me convidado, já bem no comecinho do mês de janeiro, para trazer essa palavra. Eu falei, Lutero, eu viajo, mas eu voltei quinta-feira passada de viagem, e aí, dia 26, eu já estaria aqui, e aí eu aceitei. Só que foram passando os dias, e o Senhor não me dava a palavra, não me dava, e eu vou ficando preocupada. Falei, meu Deus, já está chegando, e o Senhor não me dá a palavra. Aí, quando foi na viagem, o Senhor me trouxe a palavra. Pregando lá, o Senhor, obrigada, Edmé, me deu a palavra, que é essa que a gente vai conversar nessa noite. Eu vou ler os ímpares, e os irmãos, por gentileza, leiam os pares, tá bom? Então, vamos lá, capítulo de número 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Amém. Só até aí. Maravilhoso Deus, que o homem desapareça, teu Espírito Santo, que conhece, Deus, a necessidade de cada família, de cada vida, de cada coração, de cada servo, de cada serva, de cada moço, de cada moça, de cada obreiro, daqueles que estão também na internet assistindo. Senhor, fala conosco, ministra as nossas vidas, a partir de mim, Senhor, venha trazer a Tua vontade revelada por Tua palavra. Amém? Os irmãos podem se assentar. Esse evangelho, né, o evangelho de João, eu anotei aqui algumas coisas a respeito que são muito importantes para que a gente entenda, né? O Senhor colocou no meu coração, eu vou falar com os irmãos nessa noite a respeito
da divindade de Jesus, que Jesus é Deus, para que você e eu entendamos que a gente serve a um Deus todo-poderoso. Pastora Glória, mas eu já sei disso, mas a gente precisa entender isso racionalmente. Jesus é Deus, mas é de uma maneira, a gente precisa entender naturalmente. Como assim? Você tem seu pai, sua mãe, seus irmãos, então você sabe que eles são seus parentes. Você tem sua esposa, seus filhos, seu marido, eles são sua família. É nesse sentido que eu pretendo, se o Espírito Santo me der sabedoria e graça, trazer isso para nós, para a gente entender que eu sou negra, né? Sou da cor negra. Racionalmente, eu não posso nunca achar que eu sou branca, porque eu sou negra, racionalmente. Se amanhã eu disser que eu sou branca, eu estou com algum problema, ou divisão nem pode ser, porque com 67 anos, chegando a 68, negra a vida toda, não é? É nesse sentido que eu estou tentando, para que os irmãos possam entender, amém? O que a gente vai falar aqui nessa noite, racionalmente, não tem como mudar, não tem como pensar de outra forma, não tem como entender de outro jeito, não tem como compreender de outra maneira. Ele é Deus, e Ele é seu Deus, e você é filho dEle, aleluia, como nós acabamos de ler. Então, enquanto nós temos um Deus e somos filhos de Deus, existem uma série de comprometimentos que a gente tem que ter, porque a gente não está servindo a qualquer pessoa, a gente não serve a instituição do Brasil para Cristo, entende, irmãos? A gente tem compromisso com esse ministério, a gente tem compromisso com os irmãos, a gente tem compromisso com o altar, a gente tem compromisso com tudo que está relacionado a esse ministério, mas a gente serve a Deus, aleluia, que está acima de todo e qualquer segmento, acima de todo e qualquer ministério evangélico, amém? A gente precisa ter essa certeza. Pastor, não, mas eu tenho. Será que a gente tem? A gente vai conversar sobre isso. Esse evangelho foi escrito em Éfeso, 50 anos depois da ascensão de Jesus. Foi João que escreveu, como nós acabamos de saber. Ele escreve a revelação do Apocalipse, que vai tratar daquele a quem nós devemos esperar. O Apocalipse é a revelação, né? João é preso por Domiciano e ele escreve esse tratado, né, teológico, essa revelação maravilhosa dos últimos dias. Vai falar do anticristo, vai falar do milênio, vai falar do diabo, vai falar do lago de fogo e enxofre, do falso profeta, vai falar de uma série de coisas. É aquele que nós devemos esperar. Vai falar das 7 igrejas da Ásia, aquele a quem nós devemos esperar. Essa é a mensagem, o cerne da mensagem do Apocalipse. Aí João escreve também as epístolas, as 3 epístolas, perto de Judas. Ele vai falar daquele a quem nós devemos amar. Se você ler as epístolas com mais acuidade, com mais esmero, você vai perceber que o cerne de todas as 3, elas falam daquele a quem nós devemos amar. Na última, na terceira, ele vai falar de Gaio. Ele manda uma carta para o presbítero Gaio, e aí ele fala com ele. Ele vai falar de 2 tipos de crente, Demétrio e Diótrefes. Diótrefes era aquele crente que não era hospitaleiro, que só criava problema, que só criava dissensão na igreja. E aí João vai falar, e tem o outro crente chamado Demétrio, ele vai falar também na segunda epístola da senhora eleita. Alguns teóricos dizem que é uma irmã com seus filhos, outros dizem que é uma igreja, mas o cerne é o amor. E a outra vai falar do anticristo, a primeira, dos 5 capítulos, vai falar do anticristo, vai falar que devemos amar. Se você não ama seu irmão, que você vê, que você está vendo, como é que você vai amar a Deus que você nunca viu? Então, as 3 epístolas vai falar de amor. E esse evangelho vai falar daquele a quem nós devemos crer.
aquele que nós devemos crer. Por isso que João, eu peguei, como eu tenho bastante Bíblia, a gente sai, pega a Bíblia, pega uma Bíblia e sai. Mas tem outras traduções diferentes dessa daqui, mas ele diz, olha, no princípio, Jesus é pré-existente. Ele não diz desde o princípio, ele diz, olha, no princípio, criou Deus o céu. No princípio, aquele que é a palavra já existia. Então, Jesus já era pré-existente. Quando começou a raça humana, o mundo, no princípio da criação, a palavra já estava lá, que é nosso Jesus. Ele já existia, então ele já era pré-existente. Então, João já vai falando, já no começo, a gente poderia terminar a mensagem aqui. Porque ele já está dizendo, olha, ele já estava lá no princípio. Quando foi criado o primeiro homem, os primeiros animais, quando foi criado Eva, quando foi criado as ervas, as frutas, no princípio, naquele começo, então Jesus pré-existente, então aqui já se entende que ele é Deus, ele já estava ali presente. Aí ele continua falando, né? Ele vai dizer, escrito por quê? Ele escreve em Éfeso a pedido do apóstolo André. André pede, porque a igreja estava sofrendo, como era a igreja lá ali do começo do primeiro século, aquela igreja do finalzinho do começo do primeiro século, ela estava tendo alguns problemas, que as pessoas não estavam aceitando a divindade de Jesus como Deus. Irmãos, a gente sabe que o Senhor é Deus, mas como é que eu me como é que eu me porto diante da divindade do Senhor? Naquele momento ali, vinha no caminho para cá, eu vinha pensando, eu venho no caminho, revendo a mensagem, sabe? Eu venho falando a mensagem, pregando para mim. Ali havia gente romana que adorava os imperadores, havia o povo grego que adorava o homem, os deuses gregos, e havia o povo judeu, e havia os gentios de outras nacionalidades também, pessoas de outros lugares, como fala em Atos. Então, era uma mistura. O Evangelho de João é escrito para nós, para a igreja. Vocês sabem muito bem disso, que desde o começo a gente ouve, olha, Marcos foi para os romanos, Mateus foi para os judeus, Lucas para os gregos e João para a igreja. Então, ela é o coração dos evangelhos, porque vem falar para a noiva, para a escolhida, que junta romano, grego, judeu, brasileiro, americano, alemão, é o coração, a noiva, aquele a quem Jesus se sacrifica e morre pela noiva, pela igreja. Jesus não morre por um povo exclusivo, específico, ele morre pela humanidade, ele sofre pela humanidade como Deus. Você sabe muito bem disso. Então, ele vem nesse contexto, pelo um povo que ele iria morrer, ia sacrificar, como nós sabemos. E aí nós entramos exatamente nesse bojo da palavra, nesse cerne da palavra. E aí, como é que vai se provar que Jesus é Deus? Aí João começa. No capítulo de número 3, ele vai falar, que nós sabemos muito bem, das bodas em Caná da Galileia. Ele transforma água em vinho. Todos nós conhecemos, todos nós já ouvimos mensagem a respeito desse assunto. Mas existem particularidades nesse fato que às vezes passa despercebido aos nossos olhos. E aí o que ele vai fazer no capítulo 3? Havia 6 potes de barro, né, onde que era costume dos judeus lavar as mãos, os pés das pessoas que chegavam para as festas, e aí o vinho acaba, como vocês sabem muito bem, e Maria manda obedecer a ele diz, mulher, o que tenho eu contigo? Ela diz, faça tudo o que ele mandar, e aí ele ora, enche de água, ele ora. E eu fui olhar as medidas, na minha tradução da minha Bíblia, fala metretas, e eu fui pesquisar. Significa, irmão, mais ou menos 80 a 120 litros de água. Então era 6, se a gente deixar que sejam apenas só 80 litros de água, cada pote de barro, 6 vezes 8, 48, dá 480 litros de vinho, né? É quase uma caixa d'água de 500 litros, é muito vinho, mas não é o vinho sem valor, cheio de álcool, é suco de uva, é um vinho especial.
Então, e aí eu falei, meu Deus, se cada pessoa toma 300 ml, eu vinha tentando fazer o cálculo indo no carro. 300 ml, se uma pessoa tomasse 3 copos de vinho de 300 ml, daria 900 ml. 1 litro são 1000 ml, correto? Então a pessoa beberia 900 e mais 100 ml. Mulher não ia beber tanto suco assim. A Bíblia não diz suco de uva, fala vinho, né? Mas, irmãos, não é vinho com álcool, eu creio, é um vinho especialíssimo, tanto que eles comentam que o noivo deixou o vinho para o final, não é verdade? Da festa, normalmente se dá o vinho antes, depois que as pessoas estivessem embriagadas, que daria o vinho ruim, mas ele deixou o melhor, e eu vim encafifada, pensando, e aí o que o Espírito Santo falou comigo no carro, a respeito desse vinho, havia uma água no pote, Jesus é a água da vida, né? Depois ele transforma aquela água em vinho, aquele vinho representa o sangue de Jesus que a gente toma na ceia, o suco de uva que a gente toma, representando o sangue do Senhor. Então, era muito vinho, aquilo que eu falei, gente, é 480 litros, se fosse só 80 litros, é muito vinho para uma festa, tinha que ter muita gente, 1 litro para cada pessoa, teria que ter na festa 480 pessoas, para cada uma beber 1 litro, né? 480, cada uma bebia 1 litro, e normalmente mulher não vai beber esse tanto, talvez alguns homens pudessem beber 1 litro ou 2, mas mulher normalmente não vai beber, às vezes nem nada, não é verdade, irmãos? E aí, por que tanto? Por que fala tanto vinho? Porque era para a noiva, era para o casamento. O sangue de Jesus é tão abrangente, é tão completo, é tão pleno, que preenche para todas as pessoas, para todos que forem à festa, para todos convidados, para todos que o aceitam, para todos que se entregam para Ele. Então, o vinho é pleno, é muito vinho, é muito sangue, não é quantidade, é valor, não é quantidade de vinho, não sei se os irmãos estão me entendendo, é valor desse vinho, o sangue do Senhor, o sacrifício do Senhor derramado na cruz. E aí João mostra que somente Deus poderia fazer um milagre tão poderoso e tão grande como esse. Eu trago a revelação que o Senhor me deu no caminho para cá. No capítulo de número 4, ele vai dizer a cura do filho de um oficial de um rei. Ele vai falar da cura de um filho, provando que Jesus é Deus. E por quê? A distância de Caná, da Galileia, onde Jesus estava, até Cafarnaum, era como 2 dias de viagem. E eu vim imaginando, vim do plano, pastor Lutero, vim do plano, até aqui, eu falei, um jovem, filho do pastor Elias, o Geuel, esses meninos mais jovens, cheios de saúde, eu acredito que fariam do plano para cá, sem correr, em 12 horas, não sei, ou correndo, né, um jovem com esse vigor, 12 horas. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, 2 dias, a distância, eu tentei calcular, deve ser daqui lá em Sobradinho. Muito chão para levar 2 dias. Hoje a gente faz em 40 minutos, se você meter o pé no acelerador, né? Mas naquela época, 2 dias de caminhada. Então o que João quer dizer? Que não há distância para Deus operar. Não há distância para Deus curar. Não há distância para Deus manifestar da tua graça, da glória dEle. Não há distância, não há empecilho. Aleluia. Não há coisa. Aí eu trago para a tua vida, não há coisa que a tua mão não alcance. E que Deus não possa levar a tua mão a alcançar. Você está entendendo? Não estou falando da distância de quilômetros agora. Eu estou falando da distância da tua vitória. Às vezes a tua vitória está muito distante. Você acha que está distante. Às vezes aquela libertação, aquela transformação, aquela vida nova, você não vê tão perto. Mas o Senhor, por essa palavra, me deu esse entendimento. Que não há esse empecilho, aleluia. Como Joel falou, nada é impossível para Deus.
e por isso que ele cura o filho desse oficial. E prosseguindo, no capítulo número 5, ele diz, cura um paralítico de Betesda há 38 anos. Ele está ali há 38 anos paralítico, sem poder andar. Havia uma tradição entre os judeus, e há até hoje, que quando a pessoa era cego de nascença, ou paralítico, como o caso desse cidadão, né, era pecado que ele havia cometido. Lembra daquele paralítico que Jesus cura? E ele não cura primeiro, Jesus perdoa os pecados deles, os judeus, os fariseus criticam. Quem é ele? Quem é você para perdoar pecado? Aí Jesus disse, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu digo, levanta e anda. Pega a tua cama, levanta e anda. Provando o quê? Que ele era Deus. Provando que ele era Senhor, soberano. E aí Jesus faz esse milagre aqui, mais uma vez, uma pessoa que para o judeu, havia o pai ou a mãe cometido algum pecado, e a pessoa, lembra de Jó? Que os amigos de Jó, Zofar, né? Condenam Jó, de Jó estar naquela situação, porque ele talvez teria cometido algum pecado. Se você ler o livro de Jó, você sabe disso. E Jó não tinha cometido nenhum pecado. Por quê? Porque na tradição judaica, sofrimento, cegueira, paralisia, é pecado. Não importa como as pessoas olham a sua história, não importa como Deus... As pessoas leem a tua vida, leva sob nevácia. O importante é que Deus tem o controle. Deus sabe a hora, Deus tem o momento. E a gente precisa entender, internalizar isso em nós, porque Ele é Deus. A partir do momento que você, racionalmente, como eu falei, da cor da minha pele negra, e você entende que Ele é Deus também, sem nenhuma sombra de dúvida, você não se preocupa mais com o problema, você descansa, leva sob nevácia, você entende que não é pecado, você entende que não é maldição hereditária, você entende que é a mão do Senhor te guiando para um nível maior, te guiando para uma experiência maior, te guiando para um conhecimento dele maior, porque Ele é Deus. A gente precisa conviver com uma pessoa, a gente precisa para conhecer, e às vezes a gente nem conhece, não é assim? Você se surpreende, imagine Deus. E agora eu quero só abrir um parênteses, me perdoe, irmãos, mas você acha que só vir aos cultos, segunda, domingo, sexta, vai nos fazer conhecer que Ele é Deus? É muito pouco, aleluia. A gente precisa rever a nossa adoração, a nossa caminhada, a nossa entrega, a nossa dedicação, porque a Deus a gente serve, Ele é Deus, e pronto. Então você vem para adorar, você vem para congregar, você vem porque você faz parte de uma sociedade, de uma igreja, e aqui é o lugar que o povo do Senhor se reúne para adorar o nome dEle. Mas é muito além desse templo, é muito mais além desse culto, desses bancos, desse altar, para se pregar, para se tocar, aleluia, porque Ele é Deus. É vida, é relacionamento, é intimidade, é caminhada diária, todo dia, todo instante, é com entrega, aleluia, não é religiosidade que eu estou falando, é servir a Deus, é se entregar a Deus, é dedicar-se a Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí no capítulo 6, desse mesmo evangelho, são 7 milagres que João vai relatar aqui. Mas no capítulo 6, nos evangelhos sinóticos também tem. Do 6 a 1, Jesus vai multiplicar 5 pães e 2 peixes. Irmãos, às vezes a gente convida algumas pessoas para almoçar na nossa casa, e se algum irmão assim mais ousado, né, leva mais 3 ou 4, você fica preocupado. Fala, meu Deus, eu convidei só o irmão fulano. O irmão trouxe mais um bocado de gente, e aí você fica preocupada, será que vai dar, será que vai dar? O Senhor multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas, então, só Deus, às vezes a gente tem que mandar fulano, vai lá no mercado, compra mais carne, porque chegou mais gente, aleluia. Então João traz essa revelação gloriosa, no capítulo 6, do 15 ao 21, ele vai falar que Jesus anda por sobre as águas,
o Criador de todas as coisas. A água vira esse chão duro, vira plataforma para Jesus andar, porque é o Criador que está andando, é o Criador que está caminhando sobre as águas. Você está entendendo? A quem você serve? A quem te escolheu? Quem te chamou? Aleluia! O Senhor está voltando. Nós precisamos. Se você não é desinformado, você está vendo como as coisas estão acontecendo no Brasil e no mundo. Você precisa entender, aleluia, que Ele é Deus, que você serve a um Deus, e que Ele tenha na mão dEle as rédeas e o controle do mundo. Não teria dessa igreja, não teria da tua vida, não teria da tua história. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Louvado seja o nome do Senhor. E João vai falar muito isso, aquele que nós vimos, nós ouvimos, nossos ouvidos ouviram, os nossos olhos viram, a nossa mão tocou, como eu estou tocando nesse copo. João tinha vivido com o Senhor, caminhado com o Senhor, deitado a cabeça no peito do Senhor, e ele viu tudo isso, irmãos. E eu imagino, e eu vinha pensando também, que muitas outras coisas deve ter visto, muitos outros milagres. A Bíblia vai dizer, se fossem relatar os milagres todos que Jesus realizou, não haveriam livros suficientes para relatá-los. Então é esse o Deus que te escolheu e marcou essa noite de domingo, dia 26 de janeiro, início de ano, para falar para você: caminha comigo, diante das tuas circunstâncias, diante dessa história, mas caminha confiando, caminha acreditando, porque a tua fé é que vai te levar a ter vitória. A fé que vence o mundo, porque a vitória não é o teu braço, a vitória não é a tua força, a vitória não é a tua carteira de obreiro, de pastor, de líder, seja lá do que for, irmão, não é Deus. A minha glória eu não darei a ninguém, entendeu, irmãos, isso? Vamos descer dessa escadinha que a gente está, vamos descer, vamos descer. Eu estou descendo aqui, desce, né? Porque lá em cima é Ele que está. Desce, porque lá em cima, no pódio, é dele. Às vezes a gente sobe num papel, irmão, a pessoa sobe num papelzinho e já está se achando. É Ele que é grande, é Ele que é poderoso, é Ele que é Deus. Nós somos filhos de Deus, aleluia, escolhidos por Ele. Não foi você que escolheu o Senhor, entende isso? Não foi você que escolheu Ele, Deus te escolheu. Aleluia, aleluia. A gente precisa ter, e esses homens aqui tinham essa certeza, e caminhavam a despeito das circunstâncias. E no capítulo de número 9, ele cura o cego de nascença, que é mais maravilhoso ainda, é mais glorioso ainda. E ele pega a saliva, e eu via pensando, para poder colocar uma substância nos olhos, é pouca terra, é pouco barro, porque o olho, né, por mais avantajado que seja o olho de alguém, é pouco barro que vai colocar. E aí Jesus coloca a saliva dele no barro e coloca. Eu estou fazendo tratamento nos olhos, no olho esquerdo, né? Não tem como, a oftalmologista não vai botar terra no meu olho. Mas Jesus coloca saliva e terra no olho do cego e manda ele ir para o tanque de Siloé. E você que é inteligente, que estuda, que sabe, e essa igreja é uma igreja muito inteligente, sabe que teste de DNA faz também com saliva, não é? E aí, é barro, o primeiro homem, Adão, foi feito do barro, não foi? Aquele homem ali, aquele cego, estava com uma deformidade na vida. E o Criador de todas as coisas precisava ajustar aquele homem para enxergar, para ver, aleluia. E aí ele cospe, coloca o DNA dele, de Criador, e o homem passa a enxergar. Mas não é só isso. O Senhor me deu no carro também.
é enxergar, não que eu estou vendo você, não é isso, é enxergar Ele, é enxergar o Criador, é enxergar a tua missão, é enxergar o teu propósito, é enxergar o teu chamado, é enxergar por que você está aqui, enxergar por que você faz parte dessa família, por que você entrou nessa família, enxergar além do que você está vendo, ver como Ele é, como Deus, ver como Ele se apresenta, Senhor, ver como Ele te escolheu, valorizar esse amor, é enxergar além do olhar natural, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, Tu és a quem a minha alma esperou, você está entendendo? Aleluia, um dia na tua história de vida pessoal, o Senhor encontrou contigo, te chamou, né? O teu Criador, o Messias, o teu Salvador, é isso que você e eu precisamos compreender, como eu falava da cor da minha pele, não tem como mudar isso, é realidade, para sempre, se você acreditar nisso, se você viver sobre essa verdade, é verdade, e se você não viver, é verdade também, porque Ele é Deus, irmãos. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para sempre, e está aqui nessa noite, dizendo para você, eu sou o teu Deus, eu sou o que te criou, eu sou o que eu cuido de você, Radamanagassou, Elevarai, Doramanagassúbia. A tua história tem começo, ela tem meio e tem fim, na minha mão. Amém, demantuí, delevácia. Às vezes o problema é que a gente quer botar a nossa mão naquilo que não precisa, naquilo que não devemos. Deixa Deus colocar, deixa Deus fazer. E finalmente, a cura de Lázaro, né? Que Ele cura Lázaro, né? Que é ressuscitar o morto. Vocês sabem também que para a tradição judaica, depois de 4 dias de morto, não ressuscitava. E aí Jesus se demora, você já deve ter ouvido várias mensagens a esse respeito, e Jesus chega no 4º dia, mas ele diz assim, olha, ele está dormindo. Aí eu fiquei pensando no carro, fiquei pensando, falei, meu Deus, por que Jesus falou dormindo? Eu já preguei aqui antes, já disse que a gente que prega, a gente fica perguntando muita coisa para o texto, para a gente entender, além da palavra, do que está escrito, a gente quer entender, por quê? Por quê? Né? Por que Ele chama Lázaro? Né? Lázaro está dormindo, e aí o Senhor me levou, sabe para quê, irmãos? Para o dia que a trombeta do Senhor vai tocar, e aqueles que estiverem mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos, seremos arrebatados, e nos encontraremos com Ele nos ares. Só que quem morreu, como o pastor Gideão, minha mãe, meu pai, um primo que eu perdi não, ele foi para a glória, nesse pouco tempo aí atrás, servo do Senhor, eles estão dormindo. E uma pessoa que está dormindo, Lutero, ela acorda quando alguém chama. Maravilhoso. Deus é maravilhoso, e a palavra do Senhor é maravilhosa, é apaixonante, é gloriosa, porque quem está morto no pecado, está morto aguardando a condenação, não vai ouvir. Mas os que estão dormindo, como Lázaro, que são servos do Senhor, estão dormindo. E quem dorme, você bate na porta do quarto, a pessoa escuta e acorda e levanta. Não é assim? Está dormindo, vai acordar. A trombeta vai soar e você vai ouvir, se você estiver dormindo no Senhor. Você entende isso? Como é maravilhoso. E ele diz, olha, Marta, se tu crer, tu verá a glória de Deus. E ele chama, porque uma pessoa dormindo, você chama ela, né? Está morto, você tem que ir lá, mas está dormindo, vem para fora. Você está dormindo, vem. Louvado seja o nome do Senhor. E eu caminho agora um pouquinho já para o final. Uma coisa que é muito maravilhosa, que esse evangelho não fala, é tão importante quanto o que ele fala. Existem coisas no evangelho de João, que João não trata de forma alguma, e os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas vão tratar. E o que são as coisas que lá
não trata, pastora Glória, a primeira coisa que eu escrevi para não esquecer, a primeira coisa, ele não trata da genealogia de Jesus. Porque genealogia, como Mateus trata, vai falar, sabe de quem? De homem, de ser humano, que nasceu do ventre de uma mulher. Como ele estava, pastor Elias, falando que Jesus era Deus, então ele não entra em genealogia. Ele não fala de nascimento de Jesus, porque nascimento foi de uma mulher, de uma virgem, que João cuidou. Ele, olha aí tua mãe, mulher aí teu filho, mas ele era Deus. Então ele não fala de nascimento virginal, porque ele queria e ele precisava mostrar para aquela igreja que ele era Deus. Então ele não fala de nascimento, ele não fala de infância, ele não fala de mocidade de Jesus, ele não fala de tentação, porque Deus não é tentado. Leia todo o evangelho de João, você vai ver que não há tentação para Jesus. João não cita a tentação, porque ele está falando de Deus. Deus ninguém tenta, ninguém é tentado. Deus, ninguém pode tentar o Senhor. Então ele não fala de tentação de Jesus. Ele não fala também do Getsêmani, porque ali é o homem sofrendo, é o homem derramando seu sangue. Então ele não fala. Então as coisas que João não fala, elas redundam muito mais na divindade do Senhor. E você precisa, eu preciso, como eu falei no começo, entender que é esse Deus que você foi escolhido, que você foi tirado da tua família, você foi tirado do teu grupo de amigos, você foi tirado do meio do grupo da faculdade, do meio que você estava inserido, e Ele te escolheu. Esse Deus maravilhoso, que está aqui nessa noite, abrindo o nosso entendimento mais uma vez, aleluia. Por que se prega? Para que os servos do Senhor possam cada dia mais e mais se mergulhar nessa glória de Deus, nessa grandeza de Deus, nessa graça de Deus, nesse favor de Deus, nesse amor de Deus. Porque não é amor de ser humano, é amor do Senhor. Amou o mundo de tal maneira. E aqueles que são da fé, dizem Gálatas, são descendentes de Abraão e são herdeiros segundo a sua promessa. Você é herdeiro. O Senhor te tirou das regiões das trevas e te fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós não somos do Brasil, nós somos cidadãos dos céus. Brasília tem as embaixadas, você sabe muito bem disso. Então, por exemplo, uma embaixada do Brasil, vou colocar na Rússia, né? Está lá na Rússia a embaixada do Brasil. Aquele espaço ali não é da Rússia, aquele espaço, vocês sabem muito bem, é território brasileiro, né? A embaixada da Rússia aqui no Brasil, aquele espaço da embaixada é território russo, não pode invadir aquele lugar, porque cria uma situação diplomática seríssima, porque aquele espaço da embaixada é território russo, ou dos Estados Unidos, território americano, ou do Chile, território chileno, ou do Paraguai, território do Paraguai. Vocês estão entendendo? Você tem uma nação que é você o representante, por isso que o diabo não te toca. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Você é cidadão de outro país, de um país maior, melhor, poderoso, que Deus preparou para você viver, que Deus preparou agora ainda em vida, para você estar. E aí você tem que erguer essa tua cabeça de homem de Deus, de servo de Deus, e entender, aleluia, que não é a tua competência natural, não é a tua conta bancária, não é o teu nível intelectual, não é o teu diploma, é Deus, aleluia. Ninguém pode invadir o teu território, entende? Ninguém, porque você é cidadão de outro país, que Ele conquistou para você, que Ele está preparando lugar para você. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. E eu quero encerrar, irmãos, falando algo que do 20 ao 31, que é o cerne desse evangelho. Eu já estou terminando.
João 20, do versículo 30 e 31, vai dizer assim, deixa eu achar, propósito desse livro, diz assim na epígrafe ali, capítulo 20 de João, versículo 30 e 31, os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. 31, estes sinais, porém, estão registrados para que vocês, todos nós, a igreja, creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenhas vida pelo poder do seu nome. Aleluia. Foi para isso que eu não estou dizendo que não está escrito, foi escrito para isso, para você saber que ele é o Filho de Deus, Para quê? Para que você tenha vida de Deus, vida em Deus. Eu não estou dizendo que você não vai ter luta, eu não estou dizendo que você não vai passar por adversidade, eu não estou dizendo que você não vai encontrar desafios, mas eu estou dizendo que há uma pátria, há um exército que te defende, que te guarda, que te protege, que te guia, que te conduz. Mas eu e você precisamos cumprir as leis desse principado, desse lugar, desse país. E aonde se encontram as leis desse país? Aqui. Aonde se encontram as orientações para esse país? Aqui. Quando a Bíblia disser para mim e para você que não pode adulterar, não tem como adulterar. Quando a Bíblia disser que não pode prostituir, não tem como prostituir. Quando a Bíblia disser que não pode mentir, não tem como mentir, porque o pai da mentira é o diabo. Quando a Bíblia disser que a gente não pode roubar, não pode roubar. Quando a Bíblia disser que a gente tem que perdoar, a gente precisa perdoar. Não tem que caminhar junto se não quiser, mas tem que perdoar. Quando a Bíblia disser que você tem que ajudar, quando a Bíblia disser que você tem que ser companheiro, quando a Bíblia disser que você tem que estender a mão para o necessitado, é o que a Bíblia diz, irmão. É a embaixada a qual você pertence. São as regras daquele país, são as regras daquela nação, criadas na palavra do Senhor. E eu encerro aqui dizendo para você, então vamos repensar a nossa vida, e pensar, o que eu não estou fazendo, que a minha nação não gosta, o que eu estou fazendo, que está em desacordo com a minha nação. Não estou falando do Brasil, porque do Brasil, a gente não precisa nem entrar nos detalhes, não estamos aqui para isso, não é verdade? Quero falar da nação celestial, que você pertence, nação eleita, sacerdócio santo, povo adquirido, aleluia, aleluia, para manifestar a glória, a grandeza desse Deus maravilhoso. Ele te escolheu, ele te separou para isso. Aleluia. Não precisa você falar, fulano, você está errado. Ou você dizer para sua mulher, mulher, você está errada. Não. A palavra está aí, né? Para ser olhada, observada, ouvida, guardada no coração e obedecida. E aí Cristo, ele é o quê? A fonte da vida. Que ele diz. Cristo é o alimento espiritual da alma. Jesus é a água da vida. Jesus é o verdadeiro libertador. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o princípio vivo da ressurreição. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é a estrela da manhã. Jesus é o teu caminho. Jesus é a tua direção. Jesus é a tua bússola. Jesus é o teu descanso. Jesus é o teu conforto. Jesus é a luz que ilumina toda a treva desse mundo. Ele é Deus. E é nele que nós precisamos viver. O ano está apenas começando. Que eu e você, irmãos, possamos, de uma vez por todas, deixar de ser crente meninos, se incomodar com coisas tão fúteis, se incomodar com coisas tão pequenas. Ah, a irmã passou, não me deu paz do Senhor. Ah, o irmão não falou comigo. Ah, o irmão fez a festa, não me convidou. Ninguém é obrigado a convidar eu ou você para a festa dele, não, irmão. É o direito dele, a casa é dele. Está fazendo a festa com o dinheiro dele. Tem gente que fica chateado. Não é? Não, vamos ser adultos. Vamos ser maduros.
Você tem um Deus. Ah, gostou daquela menina, não gostou de mim, problema. Deus vai colocar um mais bonito, melhor, para gostar de você. Entende? Entende, irmãos? Ah, a irmã era minha amiga, me traiu. Era o que ela podia fazer. É o que ela tinha para dar, trair. Segue a tua jornada com o Senhor. Você serve a Deus. A Deus. Ah, meu chefe não gosta de mim, problema dele. A luz que está em você brilha demais e incomoda. Segue, irmão, segue a tua jornada. Você tem Deus, você serve a Deus. Não se prenda com as coisas desse mundo tão pequenas. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Para isso que o Senhor nos chamou, para isso que o Senhor nos escolheu, para entendermos quem Ele é de uma vez por todas e vivermos uma vida feliz, em paz, não sem lutas, não sem desafios, não sem problemas. Tem gente que é ciumenta demais, tem homem que é ciumento demais. Acaba com essa bobagem. O que Deus te dá, o diabo não toma. O que Deus te deu, irmão, o diabo não vai tomar. Confia, faça o teu papel. Faça a tua função. Abrir um papel e aparência aqui para as irmãs. Cumpre com o seu dever de esposa. Para que tudo corra bem, não é verdade? Para que tudo caminhe. Quem é casado está entendendo. Cumpre com o teu papel de esposa. Tá certo? Teu corpo não é mais teu. Porque esse livro que Deus criou, fala que não é teu, é do seu marido. Então, se não é teu, minha irmã, entrega alegre, cantando, feliz, sem ressentimento. Ah, mas me aborreceu. Ah, mas não comprou televisão. Ah, mas não trocou o carro. Pelo amor de Deus, vamos parar de ser menina. Vamos parar de ser infantis. Vamos parar, promoveu meu amigo, não me promoveu. Problema, o seu tempo vai chegar. Aleluia, você tem Deus que cuida de você. Ai, a conta está no vermelho, Ele é dono do ouro da prata. Se Ele quiser mandar alguém depositar na tua conta, vai depositar. O carro está assim, Ele se quiser te dar um carro, Ele te dá. E Ele faz, porque Ele é Deus. Aleluia. Irmãos, eu gostaria de desenhar, mas não dá para desenhar, a gente tem que pregar. E que nessa noite nós possamos entender isso de uma vez por todas. Aleluia. Eu perdi alguém que eu gostava tanto. Deus está preparando alguém muito melhor para você. Se preocupe não. Muito melhor, com mais bonito, mais bonita, com mais condição, mais inteligente. Serva de Deus, servo de Deus. Segue a tua jornada com Deus. E as demais coisas Ele vai fazer. Soberano, eterno Deus e Pai. Tudo aquilo que o Senhor pôs em meu coração, eu creio que Deus, que eu compartilhei com os irmãos nessa noite. Deus, eu não tenho mais nada que orar, que pedir. Eu quero só pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque falar, Senhor, é mais fácil. Mas colocar tudo isso em prática, que é o grande desafio para cada um de nós. Então, nos ajuda. Quando nós sairmos da porta da igreja, quando nós sairmos dos portões da igreja, quando nós formos para a nossa casa, Deus, quando nós formos trabalhar para as faculdades, para onde nós formos, Senhor, que nós possamos ter bem dentro da nossa mente, que é uma coisa que não vai mudar. O Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Senhor da nossa vida, da nossa história, e que possamos caminhar nessa segurança, assim como o Senhor caminhou sobre aquelas águas, o Senhor, que nós possamos caminhar debaixo da Tua graça, sobre esta palavra poderosa, que nos traz vida, e vida de Deus, vida abundante, vida firme, vida segura, vida abastada pela Tua presença, santo e eterno, que a nossa mente, Deus, os nossos olhos, possam enxergar a Tua glória, possam enxergar a Tua grandeza, dentro da nossa compreensão limitada, mas que possamos entregar a nossa total confiança em Tuas mãos, e Te agradecer por Tua fidelidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Para quem?